Glória a Deus. Aleluia. Feliz Ano Novo a todos. Tire um tempo para cumprimentar quem está ao seu lado, atrás, à sua frente. Amém? Eles não são estranhos. Eles são amigos que você ainda não conheceu. Diga algo bom para o ano deles. Lembre-se do poder do crente. Todo crente tem poder na sua boca. O Senhor Jesus te deu isso, então fale algo. Diga que seu ano seja repleto de bons dias, ou algo assim. Amém? Que seus sonhos se tornem realidade. Amém? É claro, todos nós assumimos que seus sonhos estão no lugar certo. Não um sonho de uma casa ou um carro de outra pessoa. Nós sempre temos que explicar essas coisas às vezes, porque sempre tem gente tentando se antecipar e acreditar no pior das pessoas de Deus, em vez de acreditar no melhor do corpo de Cristo. Eu acredito no melhor do corpo de Cristo. Amém? Ao enfrentarmos esse novo ano, 2025, quero perguntar a vocês, talvez isso só aconteça comigo, mas eu quero apenas uma confirmação de vocês. Vocês acham que o ano passado, assim como os anos anteriores, passaram tão rápido? Você está tirando as decorações da árvore de Natal, certo? E tem que colocar de novo. Pensei que acabamos de tirar. E aí você pensa, tenho que colocar de novo? E tudo o que acontece parece igual, porque eu acabei de pregar o tema do ano passado. Então, alguém me sugeriu, alguém que eu gosto e respeito a opinião dele, senti que poderia ser algo bom para esse ano. E ele disse: que tal viver no cenáculo parte 2? Amém? Nunca se sabe. Nunca se sabe. Amém? Parte 2. Que tal o ano da aceleração fazermos até a parte 7? Amém? Mas sabemos que quando Deus dá, Deus separa tempos em segmentos, em estações, em sua ordem cronológica. Além disso, aprendemos que essa é a palavra cronos, ordem cronológica, da palavra grega kronos. Simplesmente quer dizer tempo, em sequência, em diferentes segmentos. Mas a outra palavra para tempo, que é estação, existe um tempo para Deus agir. E é algo favorável, algo bom, algo que será uma bênção para o seu povo. E esse tempo no grego é chamado de kairos. Quando você lê a sua Bíblia, você vê a palavra tempo para tudo. Mas se você olhar no original, em alguns lugares é kairos, em outros é kronos, que significa tempo natural. Então, em vez de colocarem tempos de favor, eles colocaram tempo. Nós já falamos sobre isso 2 anos atrás. Passou tão rápido. Lembra de Kairos? Lembra da visão Razon? E depois, lembra do cenáculo? Nós acabamos de subir para o cenáculo e agora temos um novo ano. Não sou só eu, certo? Todos nós estamos experimentando isso como se o tempo estivesse acelerando. Bem, esse ano Deus vai reverter o tempo para todos nós. E a forma que eu recebi é que eu estava meditando, lendo uma passagem da Bíblia que eu conheço muito bem. Já li isso, já preguei sobre isso, mas nunca tinha visto isso. Até Deus abrir meus olhos. Esse é o diferencial da Bíblia comparado a outros livros. Sabe, quando você lê um livro de ficção, por exemplo, você termina, coloca na prateleira. Ou você passa para um amigo. Mas a palavra de Deus continua a falar com você. Existem camadas e camadas de sabedoria de Deus e compreensão na palavra de Deus. Estava lendo isso, então Deus falou comigo. E uma das coisas que ele vai fazer esse ano
é reverter o tempo para você. Então, se o tempo pode ser acelerado e nós sentimos que o tempo tem acelerado para muitos de nós, amém? O tempo também pode ser revertido. A Bíblia diz: restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto. A Bíblia está sendo clara aqui. É uma declaração clara. Deus diz: restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Então, a nação de Israel era uma nação agrícola, é uma nação envolvida com agricultura, pecuária. É o que eles faziam. Então, aqueles com um grande rebanho eram ricos e aqueles com um rebanho pequeno eram pobres. Alguns nem tinham um rebanho, mas eles dependiam das chuvas e dependiam das estações para trazer uma colheita boa. Então, quando Deus diz a eles: eu restaurarei os anos consumidos pelo gafanhoto, o gafanhoto sempre ataca a colheita, certo? Então, seja o que for, no nosso contexto hoje, Deus diz que vai restaurar os anos, não um ano, mas os anos consumidos pelo gafanhoto. Vai acontecer esse ano. Amém? Nesse ano dá, vai acontecer. Nesse ano dá. E essa cura que você espera, amém? Vai acelerar, ok? Então vai haver uma aceleração para as bênçãos de Deus. E quando falo de aceleração da cura, quero dizer a manifestação. Sempre acreditamos que recebemos no momento que oramos. Amém? Mas é algo que, quando Deus me deu isso, foi sobrenatural. Ele me acordou e me deu isso. Às vezes Deus fala conosco. Sabe, eu preparo os meus sermões, assim como a maioria faz. Eu espero que eles façam. Eu sei que a maioria dos pregadores se preparam, tomam um tempo, mas conheço pregadores que nem dedicam tempo. E eu não gosto de pregar profissionalmente, só porque a sua cabeça está cheia de conhecimento bíblico, não quer dizer que não vai se preparar. Porque você pode ministrar palavras, e são apenas palavras, que Deus não abençoa. A palavra tem que ser ungida, tem que ser abençoada. Por isso você ouve eu falar palavras da estação certa. Palavra rema. Rema, em grego, é uma palavra para a estação certa. Quando você ouve, é tipo, uau, essa pessoa sabe. É como se ela estivesse lendo meus e-mails, sabe o que eu estou passando. E ele trouxe a palavra na hora certa. Todos nós passamos por situações e às vezes um amigo nos dá um versículo da Bíblia e dizemos, uau, é como se o Senhor tivesse falado com ele e deu esse versículo da Bíblia. Então há muitas escrituras, mas só o Espírito Santo pode pegar uma, amém? E ministrar a você, porque é o tempo certo. Posso ouvir um amém? Você me entende até aqui? E o que você quer ouvir não é o Pastor Prince, você quer ouvir Deus. Sabe, eu orei ontem e eu disse para o Senhor que eles não vêm para me ouvir. Eles vêm para ouvir. Mas, pastor, estamos ouvindo o Senhor? Sim, mas eu disse a Deus, eles vêm ouvir a Ti, através da minha voz. É por isso que Deus instituiu o ministério da pregação e do ensino. A Bíblia diz que Deus chama a nossa vocação de loucura para o homem comum. Apenas falando, vidas podem ser transformadas. Milagres podem acontecer. O sobrenatural invade o natural e o céu desce à terra. É tipo, uau, mas isso não é verdade para oradores motivacionais ou alguém que é um simples orador. Então a loucura da pregação e a pregação da palavra de Deus, e a palavra de Deus não é loucura, mas a Bíblia diz que é pela loucura da pregação Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Ele usa as coisas básicas para confundir os grandes. Usa coisas fracas para confundir os fortes. Amém? Foi quando Moisés, e ele tinha sido poderoso em palavras e ações, e de acordo com Joséfo, o historiador judeu, ele disse que Moisés conquistou várias nações para o Egito, porque ele nasceu como o filho adotivo de Faraó, através de sua filha. Lembra disso?
Então antes ele era poderoso, Joséfo disse, poderoso em palavras e ações. Estevão, em sua pregação, usou a mesma frase. Moisés era poderoso em palavras e obras, mas Deus não pôde usá-lo. Até 40 anos depois, no meio do deserto, diante da sarça ardente, o que ele disse ao Senhor? Deus disse, eu vou te enviar, e ele disse, eu não posso falar, eu não sou eloquente, eu não falo bem, eu gaguejo. Na verdade, ele repetiu isso tantas vezes que Deus disse, quem fez a boca do homem? Certo? E o que aconteceu com ele? Era verdade. Ele perdeu a fé em sua capacidade de falar. Muitos já ouviram isso. Antes eu balbuciava, eu era gago, não na minha infância, mas no ensino médio. Eu gaguejava quando eu era chamado para falar. Eu simplesmente não conseguia falar, não conseguia nem começar uma frase. E as meninas na turma riam. Isso foi muito doloroso no ensino médio. Os meninos riam, mas isso não tinha problema. Mas quando as meninas riam, minhas orelhas ficavam vermelhas, meus amigos me diziam. Eu fiz de tudo, eu pedi minha mãe para me dar glicose. Naqueles dias eles colocavam glicose na bebida. Eu não sei por que pedi isso. A glicose te dá mais energia. Eu achei que pudesse ajudar, mas nunca ajudou. E esse professor sempre pedia para eu levantar para ler. Ele era um sádico. Espero que esteja assistindo. Amém? Então, quando Deus me chamou para pregar a palavra, eu dizia ao Senhor, escolheu o homem errado, escolheu a pessoa errada. Eu não sou um pregador. Eu tinha tanto medo de falar na frente de uma classe. Algumas pessoas nascem com esse talento. Elas se apresentam, elas querem ser o centro das atenções. Elas gostam de se mostrar, gostam de estar no centro. Mas eu não queria ser o centro das atenções. E certa vez íamos ter um festival de talento na escola. E alguém não apareceu e eu fui chamado para assumir o papel. E eu subi tremendo e ganhei em primeiro lugar. Foi um festival de talentos. Amém? Ainda lembro da música Ritmo da Chuva Caindo. Vocês não conhecem. Mas eu disse ao Senhor, escolheu a pessoa errada. Mas Deus usa as coisas fracas do mundo para confundir as fortes, para que Deus receba a glória. Não posso dizer que foi meu talento. Olhamos para alguém talentoso, alguém que tem um dom, alguém que é eloquente e dizemos, uau, se essa pessoa fosse salva, Deus poderia usá-la. Que orador, sabe? Mas, na verdade, você está errado. Deus não usa coisas assim. Deus precisa quebrar a pessoa, porque a pessoa confia em seu talento, em seus dons. Ele confia em sua aparência, em seu talento ou em sua habilidade de aprender as coisas rapidamente, e seu chefe fica muito feliz com isso, em ter esse funcionário. Mas às vezes, você percebe que essas áreas desmoronam. Chega um ano que parece que tudo está desmoronando. Deixa eu te dizer que Deus vai te usar grandemente. Você tem medo de estar em uma multidão. Amém? Eu conheço pessoas que têm medo de estar na frente de uma multidão. E a última coisa que querem ouvir é o pastor falando, você vai ser chamado para pregar. Amém? Não se preocupe, a graça vai estar presente. Mas Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes. Amém? Amém? Deus usou um homem para confundir 1000 filisteus. Ele não tinha uma arma na mão, mas tinha a queixada de um jumento morto. Não apenas morto, morto por muito tempo. Mas ele viu aquela queixada e usou e matou 1000 homens. Usou uma coisa tola, uma coisa morta, que você não pensaria que seria uma arma. Amém? Até com a sua vida. Ah, minha vida está toda bagunçada. Está morta. Deus diz, eu vou usá-lo. Amém? Coloque nas mãos do Senhor. Ele usa coisas insignificantes para confundir as coisas prósperas, grandes. O lanche de um menino, 5 pães e 2 peixes, nas mãos de Jesus, alimentou mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amém? Coloque nas mãos do Senhor. Comece esse ano
colocando as coisas nas mãos de Deus. Eu espero que você saiba que resoluções não funcionam. Por quê? Porque a sua carne está envolvida. Sempre que sua carne está envolvida, quando falo da carne, falo da parte egoísta, a parte que quer pecar. Não é o seu corpo. Muita gente confunde os dois, e eu acho importante que façamos a distinção. Seu corpo é sagrado. Uma vez que você é filho de Deus, seu corpo é chamado de templo de Deus. Literalmente, seu corpo é o santo dos santos. Isso está no original. A palavra grega ali é para as partes internas do santuário, o santo dos santos. Seu corpo é o templo de Deus. Amém. Uau! E Deus sempre cuida de seu templo. Amém? Você só tem um templo, seu corpo. Cuide dele. É para glorificar Deus. Se você não cuida dele, não faz sentido você sair dele muito rápido. Você não pode sair desse e dizer, eu vou comprar outro imóvel. Você só tem um corpo. Não tem outros corpos. Não é tipo, se esse aqui envelhecer, eu vou comprar outra propriedade. Posso comprar outro. Não, não importa o quão rico você seja. Esse corpo chamado de templo, a casa de Deus, você só tem um. Cuide dele. Isso é uma palavra para você, para esse ano. Cuide dele. Use-o para a glória de Deus. Amém? Não encha ele, não use ele para coisas que desgastam. Sabe, tudo que é pecaminoso vai com certeza destruir seu corpo. Amém? Perguntam, Pastor Prince, eu posso fumar e ir para o céu? Eu digo, você vai mais rápido. Sabe? Então, o ponto não é fumar ou não. Deus te ama. Deus te ama. E você está fumando no templo de Deus. Como você se sente? Isso não parece certo, não é? Isso vai te matar. Amém? E todos os fumantes digam... Amém? Então, Deus tem grandes coisas reservadas. Sem dúvida, esse ano será especial. Deus nunca retrocede, ele sempre avança. A Bíblia diz a vereda dos justos, e você é a justiça de Deus em Cristo, Filho de Deus. A vereda, escute, fala sobre você, a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O dia perfeito quando Jesus voltar. Amém? Brilha mais e mais. Seu caminho brilha mais e mais. Mas internamente, se você não acredita certo, se não está recebendo a palavra de Deus que vai fazer você acreditar corretamente, é importante acreditar corretamente. Aí vai poder viver certo. Amém? Mas se não acredita certo, crê errado, apesar de Deus ter um ano cheio de bênçãos, favores e bondade, de graça abundante, esse ano sabemos disso. E maior do que antes, porque... A propósito, vai ser maior do que antes. Amém? Deus nunca retrocede. Lembre-se sempre disso. E eu tenho uma passagem para te mostrar, semana que vem. Para te mostrar, a partir dessa escritura, que vai ser um ano melhor de sua bondade, sua graça, sua glória e de toda a sua abundância. Mais do que todos os anos juntos. Amém? No ano do... Sim. Amém? Então a vereda dos justos faz o quê? Grite. Aqueles dos outros cultos digam, vai brilhando. Aqueles na GRC digam, vai brilhando. Mais e mais. A vereda de quem? Dos justos. O caminho. Amém? Ou seja, você está se movendo. Você não está deitado em uma cama de hospital. A vereda quer dizer que está andando. Posso ouvir um amém? E você avança de glória em glória, de força em força, de graça em graça. Não está regredindo. Mas se você acredita errado, o que acontece é que as emoções que você sente, independente do bem ao seu redor e de toda a bondade que Deus tem para você, não vai poder experimentar, na verdade vai sentir depressão. E quando está debaixo da lei, que significa que você pensa que ainda está na aliança da lei, que Deus exige isso de você, exigindo de você isso, aquilo. Ou seja, às vezes,
podemos pregar assim: esse ano Deus quer mais consagração de você, Deus quer isso, quer aquilo, sem perceber, e tudo isso é bom. Esse é o propósito de Deus. Mas devemos mostrar às pessoas que não precisam cumprir a lei. Estão sob a graça e Deus vai cumprir. Tem uma diferença. Esse ano, lembre-se, toda vez que sentir depressão, em vez do sorriso de Deus, você sente a sua frieza. Você sente que Ele está irado com você. Veja, saiba disso. Você está debaixo da lei. Pode ser um filho de Deus, mas está sob a lei. E quando está sob a lei, você sempre critica os outros, sempre encontra falha nos outros, mas não em si mesmo. Você não é mais alegre, apesar de ser crente, porque está debaixo de uma nuvem escura. Amém? Você acha que Deus está procurando falhas? Talvez algo que você tenha feito, algo que não pode superar. E quanto mais você pensa que Deus está irado com você, ou que Deus não está sorrindo mais para você, você começa a se sentir como Jó. Onde estão os bons dias? Quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça. As pessoas me respeitavam, me honravam. Quando lavava os meus passos em manteiga e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Dias de abundância para um homem em sua profissão. Amém? Ele disse: onde estão esses dias? Então, Jó, mentalmente, certo? Ficou debaixo da lei. A lei quer dizer as demandas de Deus. Ao invés de ver a bondade e o favor de Deus, Jesus veio para nos revelar uma nova aliança. E nessa nova aliança, nós não vemos a sombra, não vemos a mão do juízo, porque Deus é um Deus santo e Ele não pode deixar de punir o pecado. Certo? Imagina se você vê um juiz julgando alguém, pronunciando julgamento sobre alguém por excesso de velocidade. O primeiro vem e ele profere o mesmo julgamento. O segundo vem, mesmo julgamento. O terceiro, a mesma coisa. E seu filho vem. Ah, no seu caso está tudo bem, é a primeira vez. Acho que é a segunda, mas não faça de novo. Como se sentiria? Ele é um juiz justo? Não, ele não é um juiz justo. Amém? E uma vez que o sistema judiciário não funciona mais em qualquer nação, essa nação começa a desmoronar, começa a cair. Amém? Então Deus é um Deus justo, sim, mas há uma parte da essência de Deus que não vemos. Quem Ele é? A Bíblia diz que Ele é amor. E Ele sempre quer mostrar ao homem o seu amor. Quer mostrar ao homem sua bondade, quer mostrar ao homem sua graça, mas o homem não sabe quem ele é. Não depende de Deus. Nós vimos isso no Jardim do Éden, no primeiro pecado. Os nossos primeiros pais, o que eles fizeram foi, Deus os colocou em um lugar de abundância. A propósito, se Deus não gosta de abundância, às vezes você ouve, essa é uma igreja da prosperidade, não escute eles. Deixa eu te dizer algo. Peço desculpas por isso. Deus não colocou Adão e Eva em um lugar de pobreza. Ele colocou Adão e Eva em um lugar de abundância. Se quer entender o plano original dele, é esse. Então, como a pobreza veio? Por causa do pecado. Chamamos de maldição da pobreza. Ao longo da Bíblia, quando fala de bênçãos e maldições, em Deuteronômio diz que Deus abençoará tudo que você puser à mão. Amém? E a maldição é sempre, você pega uma porção da colheita e traz, mas acaba sendo pouco. O gafanhoto vai vir e consumir sua colheita. O que isso te diz? Que a pobreza é maldita? Pobreza é uma maldição. Amém? Isso quer dizer que as pessoas ricas são abençoadas? Não necessariamente. Pode ser um homem rico pobre. Quer dizer que tudo que você tem é muito dinheiro. Um pobre com muito dinheiro. Não falo sobre isso, estou falando da verdadeira bênção do Senhor. Posso ouvir um amém? Isso envolve também você poder doar dos seus recursos para abençoar os outros, para ajudar os pobres, para financiar o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Então, se as pessoas dizem que somos uma igreja da prosperidade, vou falar com a nossa igreja aqui. Amém? Diga para eles continuarem confessando isso. Porque a Bíblia diz, se não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Você vai ter o que disser. Então continue declarando isso, certo? Mas, em seu coração, saiba disso.
Saiba disso. Não somos a favor do amor ao dinheiro. Não somos avarentos. Não vivemos para o dinheiro. O dinheiro não é um Deus. Amém? O dinheiro não tem graça, não tem bondade. Não pode adorar o dinheiro. É vazio. Então essas são as pessoas que buscam apenas dinheiro, dinheiro. O objetivo final dessas pessoas é a margem de lucro. É tudo que eles adoram, certo? E se essas pessoas, se olha para eles com atenção, são muito vazios. O dinheiro é o Deus deles. Amém? Mas por outro lado, dizer que Deus quer que você seja pobre é hipocrisia. Tem gente que diz isso, mas mora em casas melhores do que a sua. Amém? Melhor do que a minha. Muitos deles que dizem esse tipo de coisa podem ser presbíteros ou diáconos da igreja. Isso vem de muitos deles. Não falo só de Singapura, falo das igrejas no mundo. Qualquer coisa sobre a prosperidade de Deus, eles dizem prosperidade. Mas a Bíblia está cheia da palavra prosperidade. Acho que o inimigo não quer que o povo de Deus prospere. Então não peça desculpas por ser próspero. Apenas lembre-se, faça do dinheiro seu servo. Use-o, não seja usado por ele. Não deixe que o dinheiro te domine. Entendeu? Amém? Não viva para o dinheiro. Viva para a glória de Deus. Mas creia no suprimento de Deus, para que você tenha mais do que suficiente para dar para os outros. E seja um canal de bênçãos a esse mundo perdido, moribundo. E seja um testemunho para aqueles que são prósperos. Não esqueça, eles precisam de Jesus. Aqueles financeiramente prósperos, certo? Como eu disse, muitos deles, na verdade, são pobres, com muito dinheiro. Essas pessoas também precisam de Jesus. Seja um testemunho para eles. Amém? Mas nós não temos visto muitas pessoas pregando a verdade, mas toda a verdade da palavra de Deus. Saiba que Deus vai te prosperar esse ano. E eu falo prosperar em todos os sentidos, em todos os aspectos da sua vida. Deus está sempre restaurando. Como eu disse, a vereda do justo fica mais e mais brilhante. Tudo que foi perdido na Idade Média e também depois disso, Deus vai restaurar. Por exemplo, a justificação pela fé. Era algo que a igreja primitiva ensinava. Deus deu a Paulo. Paulo chama de meu evangelho, o verdadeiro evangelho da graça e paz. E se perdeu. Mas havia uma igreja na época e eles ensinavam todo tipo de coisa, todo tipo de boas ações, todo tipo de penitência, toda forma de arrependimento, mas não a justificação pela fé. Então Deus levantou um monge alemão chamado Martinho Lutero para restaurar a verdade da justificação pela fé, não pelas suas boas obras. Porque Cristo morreu na cruz pelos seus pecados. Ele pagou por isso. Então hoje você não é justificado pelo que você faz, porque o que você faz nunca atinge o padrão de Deus. Não importa o quão bom você tente ser. Amém? Então Jesus pegou seus pecados, passado, presente e futuro, e levou todos na cruz. Amém? E tudo o que Deus diz é: aceite o dom da justiça. Isso é verdadeira humildade. Verdadeira humildade é aceitar e dizer: Senhor, eu recebo isso através da obra de Jesus. Sou justificado pela fé. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Isso quer dizer que agora vai ser perfeito? Não. Mas, a partir de então, você vive sua vida como você realmente é. Em vez de tentar ser alguém que não é, você vive de acordo com sua verdadeira identidade. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Você me entende até aqui? Veja. Você vê que Deus está restaurando, um por um, desde o tempo de Martinho Lutero, e na virada do século 1900, Deus restaurou o batismo com o Espírito Santo para a igreja. Amém? Com o avivamento de Azusa, e parece que o fluir do Espírito Santo, o Espírito Santo caindo, as pessoas começaram a falar em línguas e os dons começaram a fluir. Era tão fácil ser batizado com o Espírito Santo. Deus estava restaurando essa verdade à igreja. Depois, nos anos 50, logo após a guerra, sabe que restauração foi? Foi a restauração da cura. Uma restauração de cura. E as pessoas eram curadas facilmente. Os pastores que viveram naquela época falaram que as pessoas eram curadas facilmente.
Eram curadas de todo tipo de doenças, de problemas crônicos, câncer, tumores sendo removidos das pessoas em reuniões de cura. Atrás dava para ver no telhado coisas como se fossem troféus, é, sabe, aparelhos que eles usavam para as suas doenças, como muletas, cadeiras de rodas, de pessoas reais que largaram aquelas coisas. As igrejas eram cheias disso. Amém. Foi um avivamento de cura. Depois veio a renovação carismática nos anos 70, anos 60 e 70. E Deus restaurou novamente, como se a rua Azusa fosse. Azusa aconteceu, é claro, no dia de Pentecostes, a chuva temporã e depois a serôdia. E entramos na era da chuva serôdia. Uma restauração mais completa. Agora, você acha que o povo de Deus prosperar para ser uma bênção, prosperidade com um propósito, amém? Para glorificar Cristo e para cumprir seu propósito. Você não acha que isso é algo que Deus está restaurando? Mas os inimigos dessas verdades, da restauração de Deus, é sempre o povo do movimento anterior. Você me entende? Vocês que são surfistas, não sei se tem surfista aqui, mas se você é surfista, estou falando de surfar com uma prancha, surfar nas ondas, certo? Para vocês que são, tem gente que vai saber, pessoas na Austrália e nos Estados Unidos, se você surfa, você tem que aprender a fluir na onda. Tem que aprender a fluir. Se ficar em uma onda o tempo todo, o que vai acontecer? Você vai acabar na areia. Vai ser jogado para areia. Seco. Para praia seca. Precisa aprender a ir de uma onda para outra onda. E para outra onda. Amém? Isso acontece quando o Espírito Santo se move e enfatiza algo, nós surfamos nisso. Mas algo sobre todo o movimento é o seguinte, é que com ele vem algumas pessoas nos perímetros que ensinam sobre isso, mas estão nos extremos. Sim. Por exemplo, no que diz respeito à cura, tem gente que diz que não precisa ir ao médico. Alguns dizem que médicos são ruins, que a medicina é má, é maligna. Essas são as pessoas que estão nos perímetros, não são as principais pessoas. Então, aquelas pessoas dos movimentos anteriores, elas criticam o movimento por causa dos extremistas. Amém? Todo movimento traz esse tipo de pessoa, sabe? Mas não os considere como a maioria. Veja o que Deus está fazendo. Posso ouvir um amém? É assim também com a restauração da prosperidade. Deus quer que seu povo prospere. Deus quer que você seja a cabeça, não a cauda. Amém? Que você empreste, não pegue emprestado. Quer que chegue nessa posição, amém? Isso está na Bíblia, eu tirei isso da Bíblia. Amém? E todas as promessas de Deus são sim e amém. E aí os extremistas chegam. Você não precisa de uma casa maior. Sua família só tem 4 pessoas. Certo? Não precisa de um carro maior. Sua família só tem 3 pessoas. Sabe? Nesse momento, talvez da próxima vez. Mas é algo que está em seu coração. Você quer o melhor. Amém? Você quer o mais novo. Está no seu coração. E aí dizem, você condena a doutrina da prosperidade, mas tem as coisas mais novas. Não, esse é o problema com a avareza. Não tem nada de errado em ter a última novidade, mas acreditar que o mais novo é o melhor e que você precisa, pergunte-se, eu preciso realmente disso? Eu tiro muitas fotos? Não. Então não precisa do mais novo. Você só tira fotos simples, porque sempre vão tentar te convencer a comprar. Eles querem seu dinheiro, certo? Pergunte a si mesmo, pense por si mesmo. Pense, aprenda a pensar, não deixe que as pessoas te comprem com o seu marketing, amém? Pense por si mesmo. Então sempre tem os extremos, amém? Se está ganhando dinheiro e não tivemos mais na igreja, e está ocupado com isso, estou fazendo dinheiro para o Senhor, isso é mentira. Deus pode te abençoar sem ter que sacrificar os domingos. Amém? Se é do domingo que você precisa, então esqueça. Amém? Oh, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Ainda nem cheguei na parte que eu quero compartilhar.
Agora, olha esse versículo. 2 Coríntios 6. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Ah, então quer dizer que é possível receber a graça de Deus em vão? E houve outra restauração que aconteceu, e aconteceu no meu tempo, e eu não sou o único envolvido nisso, mas aconteceu na minha época. A restauração da graça como o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. E isso aconteceu provavelmente nos anos 80, quando começou. Na verdade, foi mais nos anos 90. E se espalhou como fogo. Se não é de Deus, não se espalha. Dessa forma. Amém? Pessoas voltaram para Jesus, mas com isso vêm os extremistas. E tem pessoas que gostam de me colocar junto com esses extremistas. Eu não sou essas pessoas. Escrevem livros contra a graça e me colocam na mesma página junto com pessoas que dizem todos estão salvos, não precisa receber Jesus, todos são salvos pelo que Jesus fez, e é isso. Eu não acredito nisso. Eu creio que você tem que acreditar, colocar sua confiança, sua fé no Senhor Jesus Cristo. Somos justificados pela fé. Fé no Senhor Jesus e no que Ele fez por nós na cruz. Então eu não estou nos perímetros, mas saiba que em toda restauração vêm os extremistas. Mas se você só lê esses extremistas, vai fazer você temer o que Deus está fazendo. Apenas lembre-se, o diabo não duplica aquilo que não tem valor. Você acha que coisas que são baratas, por exemplo, pedras que encontra no chão, vão ser duplicadas? Ninguém quer saber disso, porque são abundantes. Amém? Mas o dinheiro, tem dinheiro falso? Sim. Coisas de valor são falsificadas. Tem até sites de falsos Joseph Prince. E tem gente ainda postando por aí. Saiba que não sou eu, ok? Você encontra afirmações genéricas, atribuídas a mim, dizendo, esse ano, vamos fazer uma oração, coisas estranhas. Nós retiramos um, outro surge. Tiramos um, outro surge. Pessoas usam o meu nome para ter uma certa relevância. Enfim, essas coisas vão acontecer. Mas esse é o verdadeiro Joseph Prince. É o meu sermão aqui agora, amém? E se você quer julgar alguém, ouça o sermão inteiro. Não ouça só os cortes, porque não vai ouvir o contexto. Quando tira o texto do contexto, tira texto da palavra contexto, o que você tem? Com. É assim que engana as pessoas. Pode distorcer a fala de alguém. Pode fazer as pessoas falarem qualquer coisa se retirar o texto, em vez de deixar as pessoas ouvirem tudo. Amém? O povo não é burro. Se ouvirem a pregação toda, vão saber criticar. Eu acredito no melhor do povo de Deus. Então, com toda a restauração, vêm os extremistas. Algo para nós entendermos, aqueles de nós que verdadeiramente querem muito mais da graça de Deus. Amém? Queremos abundância de graça esse ano. Lembre-se disso. É possível receber a graça de Deus em vão. Então eu peço para você, não receba a graça de Deus em vão. O versículo anterior, o original, é claro, não tem capítulos. O versículo anterior diz, aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Viu isso? Amém? É a troca divina. O que está dizendo? Viva aí! Você foi feito a justiça de Deus em Cristo. E o próximo versículo diz, e nós cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. No momento que você recua da sua posição e pensa em si mesmo como um pecador, se identificando com o pecado, eu fiz isso ontem, sempre se identificando com o seu pecado. Amém? Você sabia que se quer ser consciente do pecado, é só pensar em ontem. Alguns perderam a paciência ontem. Levante a mão. Não. O quê? Ontem alguns de vocês provavelmente pecaram mentalmente. Tiveram pensamentos sujos. Alguns ontem disseram algo que não deveriam ter dito, e no momento que as palavras saíram, você se arrependeu. Isso foi ontem. Ontem.
Ontem. Ok, isso foi ontem. Sim, se for consciente do pecado, certo? Você vai ser consciente de muitas coisas. Sabe por quê? Porque ainda tem seu corpo. Mas o seu corpo tem um princípio em funcionamento, mas lembre-se que o corpo é o templo de Deus. Estamos falando do corpo todo. Deus chama de templo, honre-o. Mas há um princípio da carne, que é o princípio do pecado no corpo. Sabe de algo? Quando o Senhor nos salva, Ele salva nosso espírito, alma e corpo. O espírito é o verdadeiro você. Todos temos um espírito. Aqueles que morrem sem acreditar em Deus descobrem que são seres espirituais. E quem criou esses seres? Deus. Então, quando o seu coração para de bater, o seu corpo cai. Mas não é você. Você sai, olha para o corpo e diz: que cara bonito. Certo? Mas não pode falar com a sua família. Você está fora do reino físico, pelo qual você se comunica com as pessoas no mundo físico. Você é um ser espiritual. E porque Deus te fez um espírito, deve haver um lugar para te abrigar. Você não pode ser abrigado no céu, porque você não pode existir lá. Você tem pecado em seu ser. Mas se você é justo e você sai, a Bíblia diz que estar ausente no corpo é estar presente com o Senhor. Amém? No lugar mais bonito que a sua imaginação nem pode conceber. Amém? Ruas de ouro. Essa é outra coisa. Gente que é contra a prosperidade, não sei o que eles vão dizer. Vão olhar para as ruas de ouro e olhar para Deus. Olha para a rua, olha para Deus. Ei, Deus, eu posso fazer uma pequena observação? Imagina eles lá no céu. Ah, deixa pra lá. A propósito, algumas músicas dizem ruas pavimentadas de ouro. Não são pavimentadas, leia a Bíblia. Ruas de ouro maciço. O homem pavimenta porque ele não tem ouro suficiente. Pavimento é a superfície, mas no céu são ruas de ouro até o fundo. Toda a Nova Jerusalém é feita de pedras preciosas. Nem posso começar a falar, amém? O que significa? Estar em um corpo para sempre forte, saudável, jovem. Não vai flutuar igual o Gasparzinho, certo? Eu lembro de ler os quadrinhos do Gasparzinho. Ele fica flutuando. Não, você vai ter um corpo físico. Vamos apertar mãos, falar, como singapurienses vamos comer. Porque Jesus comeu em seu corpo ressurreto. Amém? É um corpo, não um fantasma. É um corpo real. É o que buscamos. Jesus voltará. Amém? Aleluia. Me entende até aqui? Então a Bíblia diz para não receber a graça de Deus em vão. Você estava no pecado e Jesus Cristo veio e tomou o seu lugar na cruz. Ele não conhecia pecado, não tinha pecado. E ele morreu na cruz para fazer a troca divina. Então agora, Jesus tomou o seu lugar no pecado para que você possa tomar o seu lugar em justiça. Amém. Então agora, a palavra de Deus vem e diz: não receba a graça de Deus em vão. Você acabou de receber. A graça de Deus é favor imerecido. Cristo fez por você. Você está nessa posição, mas não receba em vão. O que significa receber em vão? Voltar a esse lugar. Dizendo: ah, eu sou um pecador. Consciente do pecado, em vez de estar consciente de quem você é em Cristo. Consciente de Cristo. É sempre pecado, pecado, pecado. E você sempre encontra pecado nas pessoas também. E esse tipo de pessoa tem casamentos terríveis. Como pais sempre encontram falhas nos filhos. Eu sabia, eu sabia. Eu sabia. Isso é a pior coisa que pode fazer com alguém que ama. Dizendo: eu sabia que ia fazer isso. Algo negativo. Na verdade, é melhor falar: não esperava que você fizesse isso, porque acredito no seu melhor. Esse não é você. É melhor identificá-los assim. Faça a graça de Deus cair sobre eles dizendo: esse não é você. Esse não é você. Sabe de algo? As borboletas não gostam de lugares sujos. Elas gostam de voar de flor em flor. Certo? Mas às vezes a borboleta cai na lama. Quando ela cai na lama, ela não gosta. Elas lutam, batendo as asas, querem voar. Mas a lama é pegajosa e ela quer sair. Ela está suja? A Bíblia chama de contaminado. Contaminado no seu caminhar. Precisam da água da palavra. Mas no momento que é liberta, fica livre. E volta para sua natureza, que são as flores.
e se alimentam da doçura da palavra de Deus, mais doce do que o favo de mel. Mas o que o porco faz? Oink, oink, sabe? Não consigo fazer. O pastor Mark faz naturalmente, sabe? Eu tô pregando e escuto um ronco. E é muito natural. Não sei como ele faz. Eu falei que Deus usa dons especiais. Até um ronco confunde os poderosos. Um porco cai na lama. E aí? Ele diz, que maravilha! Ele diz, que maravilha, isso aqui é o céu. Céu dos porcos. Eles gostam de estar na lama. Você os tira, lava e eles choram. Você tem que segurar eles e no momento que eles se libertam de você, eles voltam para a lama. É a natureza deles. Pense nisso na próxima vez que comer feijoada. Com um bom toucinho. Tudo me é lícito. Ok? Incluindo comer porco. Não tem problema nisso. Então, Deus diz, você está nesse lugar agora. Não volte para aquele lugar. Voltar para aquele lugar equivale a receber a graça de Deus em vão. Então, identifique-se com sua nova identidade e igualmente com Cristo. E todos digam, e tem algo muito interessante que quero compartilhar com vocês para esse ano. Normalmente, no início do ano, falamos sobre todo o ano. Acho que já fiz isso também. Mas não tem jeito de não falar sobre o que Deus colocou no meu coração, sobre a visão desse ano, que é... Sim, então, diz no versículo 1, e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Então, ele continua no capítulo 2, porque diz, ambas as formas são as formas pelas quais as pessoas impedem que a graça de Deus haja eficazmente em suas vidas. Amém? Primeiro, não se identificam com o que Deus as tornou. Por isso começa com e nós. Vos exortamos, e nós. Se ler e nós, tem que ler a frase anterior. Se alguém diz, é por isso que eu, quer dizer que disse uma coisa antes. Então eu, o que você falou antes? Então está ligado ao versículo anterior. Mas também está ligado ao versículo 2, que começa porque diz. Então tem a ver com como receber a graça de Deus efetivamente. Porque diz, então ambos têm a ver com como aumentarmos a graça de Deus em nossas vidas, seu favor em nós, e sabemos que não é fazendo mais. Não é por fazer mais, porque é favor imerecido. Se não obra, não é obra. E graça já não é graça, se for por obras. Aqui ele cita uma passagem do Antigo Testamento, de Isaías 49. Creio que é 49. É 49? Sim, é 49. Voltando a 2 Coríntios. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável, isso é Deus falando, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui, agora o dia da salvação. Eis aqui agora o dia da salvação. Uau! Sabe, quando eu vi isso, eu sempre ouvi esse versículo usado para a salvação, para um apelo, certo? Os pastores dizem, agora é o dia da salvação, agora é o tempo aceitável, aceite a Jesus, isso é verdade. Isso é verdade, mas não esqueçamos que a palavra salvação aqui, sotéria, é um termo muito abrangente. Não é apenas salvação da destruição eterna. Não é apenas salvação para ir para o céu, mas inclui salvação em todas as suas formas, relacionado a coisas que surgiram após a queda. Por exemplo, quando Jesus curou a mulher que tocou em suas vestes, ele virou para ela e disse assim, a tua fé te sozou, te curou, certo? Mas sozou é o verbo de sotéria, o substantivo. É a mesma palavra. Então, salvação também inclui cura. Talvez recebeu mais notícias ano passado. E o problema ainda está no seu corpo. Mas deixa eu te dizer algo.
Agora é o dia da cura. Ok? Agora. Agora. Então, não pode viver pelo que o médico disse. É o passado, não é o agora. Você está no agora. Alguns não vivem no agora porque estão vivendo no futuro. Sabe? Por quê? Você olha para o cemitério e você vê seu funeral. Por que faz isso? Já chegou lá? Não, mas eu tenho essa doença. Veja, escute, a sua doença, posso te dizer isso. Comparado com os que Deus curou muitos com essa doença. Não tem doença que Deus não curou. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Você não está lá. Morto, você não está lá. Você está no agora. Sim, fisicamente o problema persiste e talvez em sua última visita ao médico ele disse que está piorando um pouco, mas você não está lá, você está no agora, agora. E enquanto viver no agora é um lugar de cura. É um lugar, Deus diz, que eu farei milagres por você. Eu te ouvi. Muitos de nós nos arrependemos de coisas do passado e temos medo do futuro. Ou nos preocupamos com o futuro. Medo, preocupação e arrependimento não podem existir no agora. Mas não vivemos no agora. Alguns de vocês me ouvindo pregar agora não estão me ouvindo. Está pensando no que vai comer, em ser o primeiro da fila. Você não está lá. Você está aqui, agora. E a cura de Deus está fluindo. A salvação está fluindo. A graça está fluindo. E é tudo em vão. Porque você está esperando pela próxima vez. Ah, sim, os 3 pedidos que vamos fazer. Já está pensando no depois. Ah, você é abençoado ali. Não, está perdendo agora. Ah, meus filhos estão crescendo tão rápido, mas eu só quero que eles passem nas provas. Eu pensava assim quando o Justin estava terminando o primário. Ele terminou ano passado. O tempo voa. Mas eu me disse, lá no primário. Na verdade, eu falei isso quando ele nasceu. Porque com a minha primeira filha, eu passei muito tempo no futuro. Com a Jéssica, minha primeira filha. Ou passava tempo no passado, arrependido por algumas coisas que eu fiz e nunca desfrutei plenamente do momento. No próximo eu disse ao Senhor, eu vou aproveitar cada momento. Amém? Então escute a palavra agora. Amém? Então diz assim, ouvi-te em tempo aceitável. Tempo aceitável, muito interessante. Tempo ali é kairos. E kairos significa o quê? Tempo propício. Um tempo favorável. Um tempo em que a bondade de Deus é mostrada. Amém? Não é cronos, é kairos. E a palavra aceitável é a palavra dectos. Lembra do ano dectos? Teve um ano que o tema foi o ano dectos do Senhor. Dectos quer dizer o quê? Favorável. Jesus disse em Lucas 4, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu. E ele diz para curar os quebrantados de coração. E uma das coisas que ele diz é, e anunciar o ano dectos do Senhor. O ano aceitável do Senhor. E eu acho que foi Vine, ou um dos grandes comentaristas do grego, ele diz que a palavra dectos é o ano em que o favor de Deus abunda profusamente. Eu amo isso. Em hebraico, se olhar em Isaías 49, é a palavra ratzon, que é o equivalente, amém? De favorável. Ok? Entendeu? Então, como eu vivo nesse momento kairos, nesse momento dectos? Viva no agora. Deus diz, viva no agora. Quando vive no agora, você continua abundando. É incrível. Médicos, psiquiatras, especialmente os que tratam da mente, psicólogos, estão descobrindo cada vez mais
que as pessoas que vivem no agora não têm muitos problemas mentais. Estão descobrindo que as pessoas que vivem no agora são livres de ansiedade e medo. Porque medo e preocupação têm a ver com o futuro. E se? E se isso acontecer? E se? E se? E se? E se? Tem uma dor? E se for isso? É sempre o pior. Pare com isso. Agora está confirmado? Não. Eu vou ver um médico semana que vem. Mas eu tô com medo, então vive aqui. Ah, bem-vindo ao futuro. Pode voltar para o lugar da graça? Não tem graça aqui. Porque o agora é o lugar da graça. Agora é o lugar de Kairos. E nesse lugar do agora, eu estou me adiantando. Deixa eu ler tudo. Eu estou animado e preciso terminar. Ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Esse versículo está no Antigo Testamento. E aí dizem, estou esperando pelo tempo aceitável, o tempo favorável, quando Deus ouvir minha oração. A propósito, a palavra ouvir-te no grego é ouvir com favor. Tem favor em tudo isso aqui? É ouvir com favor. Isso não é bom? Quer dizer que ele vai responder. Ouvir com favor. Deus diz, ouvi-te em tempo aceitável, mas se você olhar no Antigo Testamento, vamos ao Antigo Testamento, de onde isso é citado, não diz agora é o tempo aceitável, certo? No tempo favorável eu te ouvi, no dia da salvação te ajudei. Agora, voltando a outro versículo. Mas Paulo, pela revelação do Espírito Santo, ele foi além e disse, todos os séculos desde que Isaías profetizou que um tempo aceitável viria, um tempo em que Deus ouviria suas orações, um tempo em que Deus te abençoaria abundantemente com favor, amém? Com sua bondade, um dia de salvação, um dia de cura, um dia de plenitude, paz mental, amém? Deus diz, esse dia está chegando. Isaías não usou a palavra agora, e as pessoas ansiavam. Mas a questão é que Paulo, pela revelação do Espírito Santo, ele cita o versículo primeiro, ele diz, eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora, diga agora, o dia da salvação. Diga agora. Onde está você agora? Ouvindo a palavra de Deus. O que está ouvindo agora? Agora. Vamos receber? Na verdade, a chave para receber é permanecer no reino da graça. E o reino da graça está no agora. Se viver no agora, o que esse versículo diz é que esse lugar do agora é onde existe salvação. Esse lugar do agora é onde tem favor. É o lugar de Kairos. É onde Deus ouve sua oração. Amém? É o lugar onde Deus te ajuda. Deus diz, socorri-te. Socorri-te no dia da salvação. É onde a ajuda de Deus está. Aleluia. Isso quer dizer milagres, sua assistência, sua vitória. Mas no momento que recua para o arrependimento, e se eu queria ter? Ah, se eu tivesse nascido numa família melhor. Ah, se não tivesse feito isso. Já passou! Ei, esse tempo já passou. Podemos ver fotos, tudo bem, tivemos bons tempos. Você se lembra, mas não está lá. Uma coisa sobre nossos filhos é que eles não gostam que digam, ah, era tão bonitinho. Ei, olha aqui, eu já cresci. Com 21 anos, ah, era tão bonitinho, tão fofo. E eles estão pensando, eu estou aqui para ser amado. Ser amado pelo que sou agora. Eles querem um agora. Ou nós tememos o que está vindo. Nos preocupamos com o que está vindo. Certo? Isso acontece muito porque hoje em dia, eu estava falando com alguém um dia desse. Ele não é crente. Estávamos falando sobre medos e preocupações e eu disse, o motivo é por causa das redes sociais também. Ele falava de seus filhos. As crianças têm acesso às redes sociais, então eles se comparam muito com as outras pessoas. Certo? Estão também muito informados sobre o que acontece. E tudo que é uma boa notícia, tudo que é notícia, é sempre notícia ruim. É a notícia ruim que vende. Quanto mais dramático,
Quanto mais sensacional, mais vende. Quanto mais você fica com raiva, mais vai responder. Então é tudo projetado para capturar sua atenção. Você não ouve muita notícia boa? Ouve de um acidente, todo mundo fala do acidente todo dia. Passam seu tempo falando disso. Mas foram tantos aviões que pousaram em todo o mundo e ninguém falou disso, sabe? Para um avião que caiu, você tem centenas de milhares de aviões, pequenos e grandes, em todo o mundo com pousagens bem-sucedidas. Só precisa de um para tirar tua atenção. Não é isso? Esse ano não se torne alguém que fica falando, eu sabia, eu sabia, eu sabia, sempre julgando. Não, acredite no melhor da pessoa. Pense no melhor sobre os seus líderes, de que eles não vão dormir durante a pregação. Apesar do jogo de futebol ontem à noite, apesar daquela série que eles assistiram, acredite no melhor. Mas eles já dormiram antes. Deixa pra lá. É um novo agora. Se eu lido com eles no agora, eu lido com eles no lugar da graça. Amém? É o que diz aqui. É o que Paulo está dizendo. Agora. A propósito, agora no grego é a palavra nun. Viu aqui? É nun. Agora é um tempo de favor. Agora, dizíamos no futuro. Os da época de Isaías e depois de ele ter morrido, todos eles diziam, o dia está chegando, o dia está chegando. Finalmente chegou, estamos recebendo a graça de Deus em vão. Porque ninguém disse agora. É o tempo do favor, do qual Isaías falou. Amém? E se receber um diagnóstico ruim, ok? Você recebe, não é um bom momento agora, você recebe agora, mas agora precisa ver o Senhor Jesus. Ele está sempre no agora, não no futuro. Ouça, eu sei que ele pode ir para o futuro, para o passado, mas não foi assim que ele se apresentou. Ele é sempre o eu sou, o que sou. Nunca é eu fui o que fui ou vou ser o que vou ser. Eu abri o mar vermelho, sabe? Antes eu abri os olhos dos cegos, mas agora o povo diz que eu não faço mais essas coisas. Então, quando Lázaro morreu, por 4 dias já, Jesus entrou em cena. As duas irmãs, Marta e Maria, Marta chegou a Jesus e disse, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Você errou. Chegou muito tarde. Foi sua culpa. Se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É isso. Eu acredito que seus passos são ordenados pelo Senhor? Não. Se eu estivesse na igreja agora e meu irmão tivesse morrido, eu diria, Senhor, você chegou atrasado. Como aquele testemunho que ouvimos, tem gente que se irrita com o Senhor, mas o Senhor os ama. Jesus fez, Marta, você vai falar comigo assim? Marta, você quer virar Marte? Uma palavra e não existe mais Marta. Marte é alguém que morre pela fé. E ele não fez isso. Marta, não fale mais comigo. Vai, não fala mais comigo. Perdeu o direito de falar comigo. Não vou falar com você. Até confessar seu pecado. É terrível falar algo assim sobre ele. É blasfêmia. Se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele virou para ela e disse, teu irmão há de ressuscitar. Foi o que ele disse? Então ela disse, eu sei que ele vai ressuscitar no futuro. No último dia, quando ressuscitar a todos. No último dia, eu sei. Marta, não fala comigo. Porque eu não falo com gente orgulhosa. Então não fala mais comigo. Confesse seu pecado primeiro, depois eu falo contigo. Não perdeu o relacionamento, perdeu comunhão. Não vou falar com você. Não, sabe o que Marta recebeu? Uma revelação maior do Senhor. Quando ela disse, eu sei que ele vai ressuscitar, ela levou o Senhor para o passado, se estivesses aqui. Agora ela diz, eu sei que meu irmão vai ressuscitar no último dia. E Jesus diz,
Olha a revelação. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nunca morrerá, e ainda que esteja morto, viverá. A primeira parte, não morrerá. Quem crê em mim não morrerá. Mas, pastor, todos morrem? Não. A doutrina da palavra de Deus é bem clara. Nem todos morreremos, nem todos dormiremos. No arrebatamento, aqueles que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro, com novos corpos. E aqueles que restarem serão arrebatados. Nós os seguiremos. Ok? Pastor, eu não tenho certeza se meus pais receberam a Jesus. Deixa eu te dizer algo. Eu não acredito em salvação universal. Não. Mas eu acredito crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Você não sabe, naquele momento de inconsciência, até mesmo em coma, que o Senhor não os visitou. Porque Deus cumpre sua promessa. Você acredita em Jesus? Por causa de você. É sua culpa. Agora sua família será salva. Você não sabe. E tudo o que é preciso é Jesus. Não precisa ser físico. Ou então o mudo não poderia invocar o Senhor. É na sua mente. Você fala com eles enquanto eles dormem. Eles não respondem. Pare com essa ideia de que eles precisam falar. Ou então a pessoa não pode receber Jesus. Só peça para eles repetirem a oração. Eu creio que você ficará surpreso com quantos familiares Deus cumpriu essa promessa e vão estar lá. Amém? Vou encerrar com o seguinte. Jesus deu um versículo como o segredo da oração respondida. E diz assim em Marcos 11, 24. Por isso vos digo, é Jesus falando aqui. Quem está falando? É Jesus. Sua oração é sempre respondida. E ele diz assim, tudo o que pedirdes, tudo o que pedirdes, tudo o que pedirdes. Não deixe ninguém dizer para você, ok, vou te dizer o que você pode pedir. Não deixe ninguém falar isso. Ok? E é óbvio que não é pedir coisas pecaminosas. Mas digamos que é a cura que você quer. Isso não é pecado. Deus quer que você tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Então, o que Jesus disse? Tudo o que pedirdes, orando. Orando. Isso não está no passado. Ele não disse quando você orou. Então creia. Ele não disse um dia você vai receber. Um dia, quando você orar. Não. Ele disse agora. Tudo o que pedirdes. A versão King James diz tudo o que deseja ao orar. Quer dizer, na hora que estiver orando. Crede. Você ainda não viu. Você ainda não sentiu. Tudo o que pedirdes orando é o momento agora. Crede que o recebereis e tê-lo-eis. Crede que o recebereis e tê-lo-eis. O ter vem depois de crer. Não pode dizer, deixa eu ter primeiro, deixa eu tocar primeiro, depois eu vou crer. Qualquer um pode fazer isso. O segredo da resposta de Deus à oração, creia agora e vai receber. Vai receber no futuro. Você vai receber. Amém? Está pronto para orarmos por você? Você está no agora, no lugar da graça, ou sua mente está em outro lugar? Seu corpo no agora e sua mente no futuro. Estou esperando por aquela bela macarronada, pastor. Pode nos abençoar e terminar logo com isso? Não, atenção plena. As pessoas ficam dispersas. O inimigo as distrai. Na verdade, a palavra medo, por que estás tão ansiosa e afadigada? Jesus disse a Marta, por que se preocupa com tantas coisas? A palavra ali é ser puxado em várias direções. Diferentes partes de você estão sendo puxadas. É o que quer dizer no grego. É o que diz. Hoje, nossa atenção, qualquer pim tem que olhar. Sua mente.
Macarronada. Pim. Alguém te chama? Tem uma mensagem? Seu corpo está aqui, no agora. Seu corpo está no agora. Mas sua mente está no passado ou no futuro. É o reino do medo, preocupação, futuro, ansiedade. E o passado é arrependimento, remorso, autocondenação. Viva no agora. Aprenda a viver um dia de cada vez. Não se preocupe com o tema do ano. Falta 7 dias. Vai dormir aqui esperando o próximo domingo? Não se preocupe. Eu não me preocupo. Amém? Quero viver um dia de cada vez. Vou aproveitar cada dia com o Senhor. Lembre-se de quem está no agora. O eu sou. Eu sou a ressurreição. Diga, eu sou a ressurreição e a vida. Estou aqui agora. Tem gente que diz, havia um Deus de milagres sim, mas no passado. São estudiosos dizendo que Deus não faz milagres hoje. Esqueceram que ele é o eu sou, não o eu era. Certo? Então, toda vez que você se sente se afastando do agora para o futuro, com preocupação ou para o passado em arrependimento, com pensamentos escuros, volte e diga, Jesus, tu estás no agora. Eu te vejo nessa situação atual. Até no consultório. Diga, Senhor, tu és o eu sou. Está ouvindo essa conversa e tens a resposta. E quando orar, viva no agora. Acredite que recebeu apesar de ainda não ter, porque vai ter se acreditar. Porque esse é o reino da graça, o reino de oração respondida. Posso ouvir um amém? Posso ter 2 pastores aqui? Pastor Lawrence e Pastor Gabriel. Fiquem aqui do meu lado. Sim. Pastor Lawrence, você é o futuro e acabei de perceber que você é o passado. Quer vir para cá? Tem muitas coisas que nos arrependemos do passado. Hã? E tem coisas que tememos no nosso futuro. E no mundo nós lemos muitas notícias, mas deixa eu dizer algo. Você não está lá, você está aqui. Pelo amor de Deus. Sua esposa, seus filhos estão aqui, aproveite esse momento. Porque você está preocupado, esse momento agora se corrompe. Uma palavra áspera, uma expressão impaciente se manifestam, porque nós vivemos com medo, preocupação e ansiedade. Você está pronto? Vamos abençoar vocês. Fique de pé. Aqueles que dizem, Pastor Prince, eu não sou crente, eu não sou cristão. Bem, não receba a graça de Deus em vão. Chegou até você hoje. Jesus tomou seu lugar em pecado para que você tome seu lugar em justiça. Deixa eu te perguntar, você quer tomar seu lugar em justiça? Você quer aceitar o dom da justiça? Quer ser justificado pela fé? Então faça essa oração comigo. Diga, Pai Celestial, eu creio que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Ele tomou o meu lugar em pecado e eu recebo o meu lugar agora. Nele, em justiça. Em Cristo, eu fui justificado. Eu fui feito justo aos teus olhos para sempre. Obrigado, Pai. Eu creio que tu o ressuscitaste dos mortos e ele está vivo no eterno agora. Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. E todos digam: amigo, se você fez essa oração, agora você é filho de Deus. Não é um processo, agora mesmo você é a justiça de Deus em Cristo. Deus te vê com favor, Ele te aceita, amém, com alegria. E Deus sempre te vê justo em Cristo. Amém? Ok, levante suas mãos. Você está com os seus 3 pedidos? Ok. Mentalmente, Deus conhece os seus pensamentos. Então pense neles um a um. Lembre-se deles, tome um tempo. Pai, viemos diante de Ti.
Agora, imagine os 3 pedidos ao erguer as mãos diante do Senhor. Pai Celestial, eu te agradeço pelo agora. Agora mesmo tu nos ouve com favor. Tu és nosso Abba Pai, e tu te alegras em responder essas orações mais do que nós, em recebê-las. Te dá grande prazer em respondê-las. Então, Pai, em nome de Jesus, enquanto apresentamos esses pedidos diante de Ti, Pai, agora mesmo, em nome de Jesus, conceda, Senhor, que todos esses pedidos sejam atendidos. Esse ano, Senhor, não em outro ano, mas esse ano, todos eles, Pai, como Tu respondeste a Jabez, e Deus concedeu-lhe o que ele pediu. Em nome de Jesus, eu declaro sobre esse povo e todos que estão ouvindo, até online, Deus concedeu a ele, Deus concede a vocês aquilo que vocês pediram. E todos digam em nome de Jesus, amém. Agora observe, geralmente aproveitamos isso por causa da unção. É um tempo de favor também, mas estou aproveitando agora. Você vai ver acontecer, certo? Esse ano, ok? Não se desanime se parecer que o oposto está acontecendo. É o último ataque do inimigo. Amém? Isso é o maior sinal de que está acontecendo, ok? Você vai ver se cumprindo esse ano, amém? Obrigado, pastores. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Vou orar pelo ano semana que vem, ok? Vou orar pela semana porque quero viver no agora. Que o Senhor te abençoe com as bênçãos do Pai Abraão. Que o Senhor resplandeça o seu rosto em você e sua família e conceda a você e aos seus amados saúde divina, plenitude e proteção divina ao longo da semana. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vocês e conceda a você e aos seus amados sua Shalom, paz. Em nome de Jesus, e todos digam amém, amém. Deus te abençoe.